Então, pessoal, e como a prática leva à perfeição, né? Vamos resolver aqui nessa videoaula três exercícios, tá ok? Vamos responder primeiramente esse exercício aqui, que seria de uma parábola, certo? Y igual a x ao quadrado, indo de 1 a 3 em torno, ou seja, girando o eixo x. Então, vamos girar o nosso gráfico, rotacionar ele em torno do eixo x. A segunda questão será exatamente a função que a gente tinha visto anteriormente, que seria a função y igual a raiz de x, indo de 1 a 4, também girando, né, em torno do eixo x. E vamos ter também a última questão aqui, será, né, para mudar um pouco o eixo de rotação, então vamos rotacionar o nosso gráfico em cima aqui, né, em torno do eixo y. Beleza, então vamos responder aqui a nossa primeira questão. Então, a primeira questão aqui, ela parece ser bem simples, né? Então, temos aqui uma parábola e o interessante sempre é a gente montar o gráfico da função. Então, temos aqui uma função, vou botar aqui do lado aqui, certo? Uma cor diferente. Temos aqui uma função que é uma parábola e que essa parábola, ela vai aqui passar na nossa origem, certo? Então, a sua raiz, ela vai estar aqui na origem do eixo ou do plano cartesiano. Beleza. Então, essa parábola aqui, queremos apenas o ponto 1 a 3, certo? Então, ela vai aqui de 1 até o nosso 3. Sabemos que ela é uma parábola, então ela vai fazer isso aqui. Vamos pegar apenas do 1 até o nosso 3. Beleza, então dá para entender que isso aqui é mais ou menos uma parábola, certo? Então, vamos encontrar o volume do sólido quando rotacionamos o gráfico em torno do eixo, né, x. Então, resolvendo isso aqui, vamos ter uma figura parecida com isso aqui, ó. Então, vamos tracejar aqui o nosso gráfico. Então, vamos ter uma figura bem parecida com isso aqui, ok? Vamos tracejar aqui também. Beleza. Então temos uma figura bem parecida, né? Tá meio torta aqui, mas eu acho que dá para compreender. Beleza. Vimos na aula passada que para encontrar aí como isso aqui são círculos, né? Estamos rotacionando, estão formando círculos. Vamos cortando isso aqui, vamos ter pequenas moedas. E eu não vou me prender à explicação agora porque a gente falou isso aqui na aula passada. Só que encontramos a fórmula do volume pela integral, certo? Então vamos integrar de 1 até o 3, pois exatamente a figura ela vai de 1 até o 3, seria o nosso limite de integração. Multiplicando aqui π pela, no caso π seria no caso o círculo aqui, né, a área do círculo, então πr ao quadrado, então r é exatamente a altura da função, que seria f de x, então π multiplicado por f de x ao quadrado, isso aqui a gente viu na aula passada, multiplicado por dx, que seria a largura, né, a espessura daquelas moedinhas que a gente viu na aula passada. Beleza, então aplicando na forma, vamos ter isso aqui, vai ser a integral de 1 a 3, né, de π multiplicado pela função, e a função é igual a x ao quadrado, então vamos ter aqui x ao quadrado elevado ao quadrado, dx. Beleza, resolvendo aqui embaixo, então vou descer aqui um pouquinho, resolvendo aqui embaixo, vamos ter, esse aqui vai dar x elevado a 4, certo? Então vamos ter π, que é uma constante, multiplicado por x elevado a 5, dividido por 5, que seria a integral de x elevado a 4. Isso aqui indo de 1 a 3. Beleza, então agora temos o limite superior e o limite inferior, substituindo aqui vamos ter 3 elevado a 5, certo? Então π multiplicado por 3 elevado a 5 dividido por 5, menos π multiplicado por 1 elevado a 5 dividido por 5. Isso aqui nos daria 3 elevado a 5, isso aqui dá 243π dividido por 5, menos π dividido por 5. O nosso resultado aqui seria igual a 242π dividido por 5. Então, isso aqui seria o valor, né, o resultado do volume dessa figura aqui. Tá ok, pessoal? Então, para não perdermos tempo agora, né, se você tiver dúvida, pode deixar um pouco nos comentários aí. Vamos responder, então, a segunda questão. E a segunda questão agora, temos aqui uma função, e como eu falei para vocês, é sempre interessante montar o gráfico da função, para saber que figura, né, o que sólido de revolução estamos procurando, o volume de qual sólido estamos procurando. Então vamos lá. Y igual a raiz de x vai dar uma função mais ou menos assim, ó, uma curva, né, que ela vai para cima, né? Então ela começa crescendo e vai
tentando ou ficando um pouco constante. Beleza? Então, se você quiser montar o gráfico aí depois, separadamente, né, não vamos perder tempo na montagem do gráfico. Então, ele vai aqui, ó, o limite de integração é de 1 até o 4. Então, essa figura ela vai ficar mais ou menos assim. Continuando, ela ficaria mais ou menos assim. Tá ok? Então, rotacionando em torno aqui no caso de x, né? Então, a gente está rotacionando aqui o eixo do x. Vamos ter uma figura que é parecida com isso aqui, tá ok? Então, não fiquem debochando aí do meu desenho, porque eu sou meio ruim mesmo de desenho, vocês sabem disso. Então, a figura vai ser mais ou menos isso aqui, tá ok, pessoal? Então, vamos encontrar o volume desse sólido. Como a gente sabe, né, a fórmula do volume do sólido vai ser a integral de π multiplicado pelo valor da função elevado ao quadrado multiplicado por dx. Então, claro, indo de 1 ao 4, no caso, na nossa questão aqui, certo? Então, vamos ter a integral indo de 1 a 4 de π multiplicado por o valor da função, que é raiz de x ao quadrado é o próprio x, multiplicado por dx, certo? Então, a gente fez o seguinte, pegamos raiz de x, como está elevado ao quadrado, a raiz de x ao quadrado vai ser igual a x, foi o que sobrou aqui. Beleza, então, respondendo aqui embaixo, vamos descer um pouco aqui. Respondendo aqui embaixo, vamos ter a integral de x é x ao quadrado, ali é uma constante, vamos ficar com πx ao quadrado por 2, indo de 1 a 4. Beleza, então, substituindo o limite superior aqui na função, vamos ter 4 ao quadrado é 16, então vamos ter 16π por 2, menos 1 ao quadrado aqui, teríamos π dividido por 2. Isso aqui nos daria 15π por 2 é o resultado do nosso volume. Beleza, pessoal? Então, agora vamos responder uma questãozinha diferente e que vamos rotacionar agora, né, em torno do eixo Y. E aqui estaria o nosso último exercício. Montando o gráfico dessa função aqui, a gente fez até uma parte dessa função, né, no exercício anterior. Então, vamos montar o gráfico aqui também dessa função. Beleza, então temos aqui uma função y igual a raiz de x, e essa função está indo agora de 0 a 2. Então, vamos pegar agora de 0 até 2, certo? Então, vai estar mais ou menos isso aqui. Então, vai de 0 até 2. Só que agora, a nossa rotação vai ser em torno aqui do eixo y, pessoal. Tá ok? Então, o que podemos fazer agora? Como está em torno do eixo y, essa figura ela vai ser formada nesse sentido aqui, ó, certo? Então, vai estar nessa direção, aproximadamente isso aqui, certo? Então, ficou até um pouco com menor aqui, certo? Então, vamos ajeitar essa figura aqui. Então, ela seria um pouco maior, estaria um pouco mais aqui para o fundo, exatamente. Então, ela vai estar mais ou menos assim, certo? Acho que ficou melhor agora, né? Me superei. Beleza. Então, temos uma figura agora que ela está em torno do eixo Y, certo? Então, ela está aqui agora na nossa vertical. A gente estudou, né, ou nós estudamos até agora, sólidos formados aqui em torno do eixo Y, certo? Então, perceba que agora as nossas, como eu tinha feito aquelas analogias, né, as nossas moedas, né, aqueles cortes que fizemos aqui, certo? Eles estarão exatamente agora nesse eixo Y, certo? Então, as moedas estariam, a figura, né, as nossas moedas estariam deitadas aqui, certo, pessoal? Então, a espessura dessas moedas aqui, a altura dessas moedas, seria, no caso, o nosso DY agora. Então, o que podemos fazer para ficar parecido com aquilo que já estudamos? Vamos fazer o seguinte, ó. Vocês estão vendo aqui o eixo Y, certo? Pois muita gente se complica por causa desse eixo Y, certo? Então, vamos fazer o seguinte agora. Vamos trocar aqui a variável dependente e a variável independente. Então, vamos fazer o seguinte. Era y igual a raiz de x, certo? Então, vamos trocar agora. Vamos deixar a variável x independente aqui. Aliás, dependente agora, né? Então, a nossa função, né? A nossa função estará
No caso, em função exatamente de x. Então, vamos ter aqui x igual a y ao quadrado. Beleza, pessoal? Então, temos aqui agora a nova função. Então, podemos fazer o seguinte aqui até para facilitar a nossa vida. Ó. Vamos pegar esse gráfico agora, tá ok? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse gráfico que tínhamos aqui montado e vamos fazer o seguinte. Vamos colocar agora o eixo x aqui e o eixo y aqui. Tá ok? Então, aqui seriam as variáveis independentes agora. Então, vocês devem concordar comigo que o novo gráfico, né, ele vai ser uma parábola, tá ok? Então, x vai ser igual a y². Então, vai ser uma parábola mais ou menos isso aqui. Como está rotacionando ao redor de y, então, a nossa nova figura, né, vai ver isso aqui para facilitar a nossa vida, né? Porque estamos trabalhando, né, entendemos o conceito através, ao redor do eixo Y, o eixo que está na nossa horizontal. Então, utilizando aquela mesma ideia que temos agora, né, que já tínhamos, certo? Então, aquelas pequenas moedas, aqueles cortes, né? Então, ele vai ter uma espessura, e essa espessura agora chamamos de dy, certo? Essa espessura aqui seria exatamente o tamanho aqui no eixo y. Então, seria a variação em y, né? A espessura da moeda. E a altura seria o valor da função, certo? Todos os círculos aqui, todas as moedas, teriam como altura o valor da função. Então, aplicando a integral, vamos ter aqui a integral indo de 0 até 2, certo? Então, vai de 0 até 2. De π multiplicado pelo raio, que vai ser os valores das funções agora, que vai ser y ao quadrado, isso aqui elevado ao quadrado, né? Lembre da fórmula, f de x elevado ao quadrado, multiplicado agora por dy. Então, fechou para o 10 aqui a nossa integral. Tá ok, pessoal? Então, resolvendo isso aqui, vamos descer um pouco aqui, vamos resolver essa integral aqui para o lado. Então, vamos ter a integral indo de 0 a 2 de π multiplicado por y elevado a 4 dy. Resolvendo isso aqui, vamos ter π multiplicado por y elevado a 5 dividido por 5 e o limite de integração indo de 0 a 2. Beleza? Substituindo aqui o limite superior, vamos ter π multiplicado por 2 elevado a 5 dividido por 5, menos 0 elevado a 5 é 0, né? Então, esse resultado aqui vai ser igual a 0. Resolvendo isso aqui, vamos ter 32π dividido por 5. E é isso, pessoal. Então, aqui estaria o volume da nossa função, certo? Então, girando a nossa função ao redor aqui do eixo y. Então, eu espero que vocês tenham compreendido e espero vocês também na próxima aula. Muito obrigado e até mais. E conheçam o nosso site, tá? matemáticabajosé.com. Essa videoaula também estará lá, beleza? Então, valeu!